Eu quero convidar os amados a abrirem as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, no seu capítulo de número 20, a partir do versículo 1. Nós estamos no culto da vitória, aqui nesta maravilhosa igreja, louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 20, e o versículo é o de número 1. Aproveitar o momento, mandar uma saudação à minha esposa também, que nos acompanha ali no Brasil. Eu já estou há algum tempo, estou nos Estados Unidos já desde novembro, vim para cá, agora volto, segunda-feira Estados Unidos, em abril vou estar voltando ao Brasil, então ainda temos uma caminhada. E mandar um beijo para minha esposa, né? Nos acompanha, é a nossa companheira, minha ajudadora, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 20, versículo 1, nos diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos, e carros. Subiu, cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. Pai Santo, esta é a tua palavra. Nós cremos na inerrância da tua palavra, porque ela nos traz direção, sabedoria, ela nos consola, ela nos dá direção, ela nos admoesta, nos corrige. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nesta noite não seja diferente, que nós possamos receber a tua palavra com alegria e possamos sair daqui, ó Deus, ainda mais abençoados do que quando entramos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Meus queridos, nós estamos no culto da vitória e Deus nos dá vitória, pelo poder do nome de Jesus. O Antigo Testamento, ele não é um compêndio doutrinário, mas ele nos traz lições de vida, muitas lições de vida. E aqui nós temos uma lição de vida que a Bíblia nos traz como uma receita para que nós venhamos a conquistar os nossos projetos em Deus, para que nós venhamos a avançar, para que nós possamos realizar aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a sua família, para tudo aquilo que te diz respeito. Porém, todavia, contudo, nós também temos um inimigo, que ele tenta de toda forma impedir o agir de Deus, ele tenta de toda forma nos desanimar, ele nos afronta, ele tenta nos jogar no chão, ele tenta diminuir a nossa fé, e nós precisamos então ter firmeza nesta guerra, nesta batalha, e entendemos a palavra de Deus, tomamos posse da palavra de Deus para podermos avançar. Então, esse texto da palavra que nós vamos aqui discorrer nela, nós vamos aprender algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e as decisões que nós devemos tomar, os caminhos que nós devemos tomar, o agir de Deus, prestar atenção naquilo que profetas falam conosco, para que nós possamos ter a vitória ali na frente. Quando nós olhamos aqui, em primeiro lugar, para Ben-Hadad, o rei da Síria, diz ele que ajuntou todo um exército e havia com ele 32 reis. Esses reis eram vassalos, reis que se vendiam, reis que eram súditos, eles recebiam feudos, eles ganhavam para isto. E nós começamos a ver que Satanás, quando ele tenta contra nossas vidas, ele usa de vários meios, ele usa pessoas, ele usa sistemas, ele usa organizações. Nós vemos isto, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Quando nós estamos decididos por alguma coisa, e sempre estamos, irmãos, porque quando nós decidimos por Cristo, nós levantamos uma bandeira, a bandeira do Evangelho. Então nós nos tornamos um alvo para o inimigo, ele quer nos atingir, e ele usa de vários meios, como Ben-Hadad aqui usou. Ele junta agora 32 reis, 32 vassalos, para afrontar agora o rei, para afrontar agora o povo de Deus. E a Bíblia nos diz, em primeiro lugar, a partir do versículo 2, o seguinte: E enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad,
a tua prata, o teu ouro são teus, as tuas mulheres, os melhores dos teus filhos são meus. Ele atinge a família. Olha como o inimigo, ele tenta o ponto mais fraco que existe. Muitos dizem que o ponto mais fraco do ser humano é o bolso. Eu creio que é a família. Para nós cristãos, a família é algo mais importante que qualquer coisa, abaixo de Deus. A nossa família, tanto é verdade que nós vemos todo um sistema mundial atacando a família hoje, de toda forma tentando destruir a família, a constituição da família, do pai, da mãe, dos filhos, com tantas coisas acontecendo, com tantas ideologias. E vem esse ataque então de Ben-Hadad, dizendo ao rei de Israel, dizendo: olha, a tua prata, o teu ouro, a tua mulher, os melhores dos teus filhos são meus. E qual é a resposta do rei? A resposta do rei é uma resposta frustrante. Ele nos frustra com a resposta que ele dá. Ao invés dele se levantar e se proteger e dizer: não, isso eu não negocio, eu não faço. Na primeira tentativa do inimigo, na primeira palavra que o inimigo traz para tentar destruir a sua família e os bens que ele tinha, ele responde o seguinte: seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo que tenho. Sabe o que nós extraímos daqui? Que nós devemos nos firmar na fé, que nós devemos ser constantes naquilo que nós cremos, e que não é no primeiro ataque, nem no segundo, nem no terceiro ataque do inimigo, que nós vamos abrir mão disso, que nós vamos nos entregar, que nós vamos dizer: tudo bem, está perdido mesmo. Não, continue lutando pela sua família. Você não deve abrir mão do maior tesouro que você tem aqui na terra. Que resposta é essa? Será que nós, se não vigiarmos, estamos fadados a dar uma resposta como essa? E entregar tudo aquilo que é de melhor que nós temos ao inimigo, na primeira tentativa que ele vem e faz? E quais são as tentativas? São tantas, irmãos. Hoje, fazendo com que o casamento não seja respeitado, que se torne uma coisa banal, o relacionamento dos pais com os filhos, questão de ideologia de gênero, tantas coisas acontecendo. E se nós não estivermos firmados na fé, e a fé, meus irmãos, é algo de doido, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza e a prova das coisas que não se veem. No versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós estamos firmados na fé, quando nós temos certeza de quem nós somos, quando nós temos certeza de quem nós servimos, o Deus que nós servimos, nós estamos firmados e não vamos ceder para os ataques do inimigo. É a primeira coisa que nós temos que aprender aqui, se nós queremos ter a vitória. Aliás, não existe vitória sem lutas. Quantas lutas não houveram na sua vida para você chegar onde você está? Quantas lutas, irmãos? Quantas lutas não houveram para que esse lugar lindo como está pudesse ficar do jeito que está? Lutas. O pastor está falando comigo. É por isso que Jesus disse, lá em Cesareia de Filipe, quando ele entrou naquele lugar ali onde havia sacrifícios humanos e coisa e tal ali em Israel, ele diz assim para Pedro no final, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse ataque de Ben-Hadad aqui é um ataque contra a igreja, é um ataque contra nós. Nós aprendemos nesse texto que o inimigo quer destruir, que ele quer tomar aquilo que é precioso nosso, e nós pela fé vamos ficar firmes na presença de Deus. Não é qualquer coisa, não é qualquer notícia, não é qualquer recado que vai nos tirar da presença de Deus, não é. Nós vamos continuar firmes. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque quando nós cedemos, o inimigo cresce. Quando nós recuamos, ele fala: eles estão com medo, eles vão recuar, eles estão voltando para trás, eles estão abaixando a guarda. Sabe qual é a prova disso? Olha o que aconteceu aqui na frente. Aqui na frente, a Bíblia diz, a partir do versículo 7, versículo 5, diz assim: tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que disseram: tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e teus filhos.
Todavia amanhã, estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa, e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos olhos, e o levarão. O fato dele dizer, tu és o meu Senhor, eu sou o teu, e pega tudo, ele vai mandar de volta. O fato de recuar é um recado que nós damos para o inimigo, que nós estamos com medo, e ele vai crescer para cima de nós. Olha o que está acontecendo aqui. Ele disse assim, bem, já que você falou isso, amanhã o meu povo vai voltar aí para esquadrinhar tudo o que você tem. Agora não é só a família, não é só as mulheres, é tudo que você imaginar. Olha o risco que nós corremos quando nós voltamos para trás. Olha o risco que nós corremos quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de ler a Bíblia, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de jejuar, quando nós recuamos diante de um ataque do inimigo. Não, nós fomos levantados para combater, para ir para frente. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O sangue de Jesus tem poder, nós estamos justificados por Ele. Então nós nos levantamos e não vamos ceder aos ataques do inimigo. Talvez você chegou aqui hoje, nesta noite, sendo afrontado pelo diabo, sendo afrontado por alguém que Satanás tem levantado para tentar derrubar a tua fé. Deixa eu dizer uma coisa para você: não ceda aos ataques do inimigo, não ceda ao que ele está falando, não ceda a recados que têm sido dados. Continue firme na presença, continue cultuando a Deus, Ele é fiel. Nós vamos continuar na presença de Deus, porque se nós cedemos, Ele vai querer levar tudo. Ele vai levar a sua fé, vai levar a sua família, vai levar o seu coração e a sua alma. Sabe o que o rei faz? A Bíblia nos diz, no versículo 7 agora, que então o rei de Israel chamou todos os anciãos de sua terra e lhes disse: notai e vede como esse homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes dê ouvido nem o consintas. Olha a importância de nós termos pessoas abalizadas na fé do nosso lado. Olha a importância no momento de luta de nós termos um pastor ao nosso lado. Olha a importância de nós darmos ouvidos a conselheiros, pessoas que têm uma experiência de vida, para nos orientar, para não deixar que nós venhamos a perder tudo. Ele vai e conversa agora com os anciãos, e ele conta o que aconteceu. Ele diz: olha, você não deve dar ouvido para ele, você não deve se entregar para o que eles estão falando. Olha a importância, por isso que eu digo, se nós deixamos de congregar, se nós deixamos de estar em comunidade, hoje existe aí uma filosofia maligna dizendo que nós não devemos estar mais participando de igreja, que a igreja não tem mais nada a ver, que o templo não existe, que nós não devemos estar ligados a uma instituição terrena. Meu Deus do céu, é aqui que nós recebemos de Deus a orientação, é aqui que nós temos a cobertura espiritual, é aqui que nós recebemos uma palavra de vitória. É aqui que nós recebemos esse recado de Deus, Deus usando os anciãos e dizendo: não consintas. E no versículo 9 diz: pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro demandastes o teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. Ele começou a tomar coragem. Quando nós somos orientados por Deus, nós começamos a tomar coragem pela fé, porque nós confiamos em Deus, porque nós confiamos na sua palavra, porque você confia na orientação de Deus, porque a palavra de Deus é inerrante. Meus irmãos, esse livro que você tem na mão, 30% do que está escrito aí é profético. Dos 30% que são proféticos, 90% já se cumpriram, com pessoas específicas, lugar específico e de forma específica. A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Se você pega o Corão, que é o livro que dita a regra de fé já da segunda maior religião do mundo, se quase já não for a primeira, não existe uma profecia. E ainda confronta o cristianismo, no capítulo 4 do Corão, dizendo que Jesus não morreu e foi substituído. O rei aqui,
ele diz, olha, ele manda um recado, ele diz, olha, eu não vou consentir isto. E os mensageiros foram embora e deram essa resposta. E olha o que Ben-Hadad diz. Olha como o inimigo não se conforma quando nós tomamos uma posição. E isso é importante. É importante nós sabermos que incomodamos o inimigo, porque nós estamos do lado certo. É por isso que a igreja incomoda o mundo. A igreja não foi criada por Jesus para andar de mãos dadas com o mundo. Aliás, o texto diz que aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aquele que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo. O evangelho não é politicamente correto. Jesus não era politicamente correto. A igreja não é politicamente correta. Ele manda um recado para Ben-Hadad. Ben-Hadad fica nervoso com isso. E olha a resposta que ele dá no versículo 10. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: faça-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Opa, está desafiando a Deus, está usando outras entidades, está usando demônios para dizer, olha, eu tenho poder para chegar e arrebentar todo mundo. Eu tenho poder para chegar agora e acabar com a raça de todos vocês. E é isso exatamente que o inimigo faz. Eu tenho tanto poder comigo que não vai sobrar nada aí. Ele tenta trabalhar no psicológico. E aí ele usa amigos que você pensa que são amigos. Aí ele usa sistema, às vezes ele usa até um parente seu, próximo. Aliás, Jesus falou que os primeiros inimigos seriam aqueles que são da nossa casa. E aí você pode interpretar de duas formas. Tanto os inimigos, os familiares consanguíneos, como os da nossa casa, os judeus, mas foram inimigos. Ben-Hadad, ele manda esse recado, e ele diz, olha que pressão que ele diz, mas o rei agora, ele não volta atrás. E aí ele chama para briga. Sabia que você foi chamado para a guerra? Sabia que quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos a Cristo e nos enfileiramos na grande família de Deus que é a igreja, nós levantamos uma bandeira e somos alistados e estamos aqui como soldados de guerra. Essa é a nossa posição. E aí o rei responde, olha que maravilha: não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Sabe o que ele quis dizer aqui? Significa que aquele que começa uma briga não deve cantar vitória antes da hora. Ei, Ben-Hadad, você está cantando vitória, você está achando que é o bom, mas não cante vitória antes da hora. É o recado que você tem que dar para o inimigo hoje. Se você está sendo afrontado, afrontada, e ele está se levantando contra a tua vida, você tem que se levantar e dizer, olha, a guerra não acabou, a última palavra é do meu Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Pai de Jesus Cristo. Ele é quem vai dar a última palavra nessa luta. Não é o juiz, não é o médico, não são autoridades humanas. Elas existem. Romanos 13 diz que nós devemos respeitar as autoridades. Mas a última palavra para a vida do crente é de Deus. É de Deus. Foi o recado que ele deu para Ben-Hadad. Ele disse, olha, você está pensando que você vai acabar com tudo aqui, mas não se gabe, não ache que você já ganhou, porque a última palavra vai ser do meu Deus. A última palavra nessa luta que você está, vai ser do seu Deus. Coloque isso no seu coração. Aleluia. E quando Ben-Hadad escuta isso, essa resposta, quando bebiam ele e os reis na tenda, diz o texto lá no versículo 12, disse aos seus servos, ou lhe disse aos seus servos, ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. E eis que um profeta chegou a Acabe. Oh, glória! Sempre tem um profeta. Sempre tem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus sempre levanta um dos seus para trazer uma mensagem, para trazer uma palavra de ânimo, para trazer a vitória, para dar segurança, para dar direção. O profeta chega lá a Acabe, rei de Israel, e disse, assim diz o Senhor, você viu toda essa grande multidão?
pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Há uma resposta de Deus para a tua vida, minha irmã. Há uma resposta de Deus para a tua vida, meu irmão. Deus está dizendo que o tamanho do problema não é um problema para Ele. Esse problema que você está vendo que é grande, que é uma coisa que você não consegue sozinho resolver, Ele vai tomar conta disso. Ele vai tomar conta. Você não está aqui à toa. Você que nos assiste pela internet, você não está vendo ouvindo essa palavra à toa. Tem uma ação de Deus para a sua vida. Tem graça de Deus para a sua vida. Tem milagre de Deus. Nós cantamos agora de pouco. O Deus que era, que é e que há de ser. Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. A graça de Deus está sobre nossa vida. O sangue de Jesus é sobre nós. O profeta vem e diz: olha, você vai saber que eu sou o Senhor. E aí Acabe faz uma pergunta que nós fazemos, porque muitas vezes nós nos sentimos em dúvida. Apesar da segurança que há em Deus, o ser humano às vezes tem dúvidas: como que a coisa vai acontecer? Oh Deus, como é que esse milagre vai acontecer? Se o pastor está pregando aí, como é que eu vou sair dessa? E aí o texto sagrado nos diz assim, quando Acabe faz a pergunta, por quem? O profeta responde: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E ele responde: tu. Sabe quem começa a peleja? É você, meu irmão. É lá na sua casa, na oração, na tenacidade da sua fé. É a responsabilidade nossa de cada um. Não é ora por mim, tudo bem, nós devemos orar uns pelos outros, mas você tem que tomar as rédeas da sua vida espiritual. Você tem que tomar a rédea do controle da sua vida e dizer: eu me ponho agora diante de Deus de joelhos, eu clamo a misericórdia de Deus, porque os moços aqui não representavam uma força tão grande, mas era o que Deus tinha para ele, e ele ia começar. É você que começa, minha irmã. Está difícil? Começa por você. Está difícil, meu irmão? Começa por você. Está difícil, jovem? Começa por você. A responsabilidade da vitória. Nós queremos ser vitória? Deus nos chama para a responsabilidade aqui. Começa por você. É você que tem que começar, respondeu ele. E então, o que o rei faz? Olha que interessante no versículo 15. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. E aí tem mais um povo aqui. Depois contou todo o povo dos filhos de Israel, 7.000. Lá na frente nós vamos ver que eles foram combater com 100.000. 7.000 foram combater com 100.000 homens. Dá uma média de 143 homens para cada um de Israel. Você já imaginou você cercado por 143 pessoas tentando te matar? Era isso a situação aqui. Eu creio na literalidade da palavra aqui, do que está sendo escrito, do que foi escrito. Essa era a situação. E a Bíblia nos diz que eles ganharam essa guerra, porque Ben-Hadad saiu ao meio-dia atrás deles. Ele estava se embebedando e ele saiu ao meio-dia. As lutas de Deus são as claras. Não precisou ser à noite. Eles foram tentar acabar com os moços de Israel ao meio-dia, no dia claro. E Deus diz que esses moços, que o povo de Israel deu em cima deles e ganharam a peleja. Ganharam a peleja. Ben-Hadad fugiu. O inimigo tentou e fugiu. Mas quando ele foge, ele não quer dizer que ele desistiu de tudo. A nossa luta aqui na terra é uma batalha diária, meu irmão. É diária. O inimigo não nos tenta uma vez. Uma vez eu ouvi alguém falar que o inimigo tentou Jesus só 3 vezes, depois acabou. Não. O diabo, ele não dorme. É o dia todo, é todo momento.
Tanto é que aqui diz o seguinte, que eles feriram, no versículo 20, que eles feriram cada um do homem que se opunha, os sírios fugiram, Israel e os perseguiu, porém Hadad, o rei da Síria, escapou. Mas no versículo 22, volta o profeta de novo, ele chega no rei e diz assim: vai ser forte, considere e vê o que hás de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Sabe de uma coisa, meus irmãos, se nós queremos ter vitória, nós não podemos abaixar a guarda. Você já viu o lutador de boxe? Quando ele baixa a guarda, que ele cansa, é a hora que ele começa a perder. O inimigo vai voltar daqui a um ano. Considera, vê o que hás de fazer. Você teve um momento de refrigério nessa batalha, Deus está te dando um refrigério, mas considera, vê como é que você vai andar, se porta diante de Deus como homem de Deus, como mulher de Deus, porque o inimigo vai voltar, ele vai tentar de novo, e nós temos que estar preparados sempre. Temos que ser um SEALs, um Mariner, preparado para a guerra espiritual, obviamente. Não podemos baixar a guarda. O inimigo vai, parece que não vai voltar, mas daqui a pouco ele está de volta. E ele não pode nos pegar despreparados. Vai e considera, presta atenção no que está acontecendo. Não deixe ser pego distraído. Não deixe ser pego distraído, não. A Bíblia diz no versículo 23 que os servos do rei da Síria lhe disseram: os seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra ele em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O inimigo sempre tenta desprezar a nossa fé. Sabe por que vocês ganharam? Vocês ganharam porque houve uma facilidade. Deu certo na sua vida porque houve uma lei aí. Deu certo as coisas para aquela pessoa, para aquele crente lá, por causa da intelectualidade dele. Deu certo porque ele tinha uma herança, deu certo por isso, por aquilo. Não, as coisas dão certo. Deus nos dá vitória porque Ele é Deus e nós somos povo dEle. Não é coincidência. O nosso Deus não é um Deus de coincidências, Ele é um Deus de providência. Aleluia! Maravilhoso! Ele não fica esperando, coincidiu, então agora eu vou abençoar. Não, Ele é soberano, meu irmão. Ele deu a vitória aqui porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. O inimigo está se desculpando. Ele está tentando esconder para debaixo do tapete a sua incapacidade. Porque capaz é só Deus. Deus é capaz de mudar a história da sua vida hoje. Deus é capaz de você chegar na sua casa hoje e você receber um telefonema que você nunca imaginou que poderia receber e mudar a história da sua vida. Teve um camarada que duvidou uma vez. Ele falou: nem que Deus abra as janelas dos céus. E o profeta disse que no outro dia haverá abastança. Ele falou: eu não acredito nisso. Quando Deus abriu essa providência, ele morreu atropelado. Deus pode mudar a história da nossa vida. O inimigo estava desprezando, dizendo: olha, eles são deuses dos montes. Foi no monte ele ganhou. Eu quero ver agora no vale. Eu quero ver na planície. Eu quero ver Deus agora trabalhar na vida dessas pessoas aí, no momento difícil da vida deles, quando eles estão no vale. Quando eu estou no vale, quando você está no vale, no deserto, será que Deus nos ajuda ali? Será que Deus ganha uma batalha no deserto? Meu irmão, o lugar de preferência de Deus, de ganhar, de nos dar vitória, de mostrar o seu poder, é no deserto. Se você estiver no deserto hoje aqui, meu irmão, você está no melhor lugar para receber a vitória de Deus. É o melhor lugar. Porque Ele te leva a orar mais. Ele te leva a ficar mais sensível para com Deus. Você jejua mais. E o jejum, escute aqui, o jejum não muda Deus. O jejum muda nós. Nós ficamos com a nossa alma mais sensível, com o nosso ouvido espiritual. E algumas coisas que nós não iríamos fazer, nós fazemos. E algumas coisas que nós iríamos fazer, nós não fazemos. O Espírito Santo, ele tem mais facilidade em falar conosco nesse momento. É por isso, irmãos, que no vale é bom. É por isso que o deserto é bom.
E aí, a Bíblia nos diz aqui, olha, no versículo 24, faz pois isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual ao número ao que perdestes, com outros tantos cavalos, e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes que eles. A ideia do inimigo agora é de tentar nos pegar no vale, é tentar nos pegar no deserto, porque data vênia, muitas vezes, nós quando estamos no pico, na montanha, realmente temos uma tendência, se não vigiarmos, acharmos que a vitória foi nossa, do nosso intelecto, das nossas finanças, das nossas capacidades, da nossa formação, das nossas habilidades, e nós nos esquecemos que existe um Deus que vela por nós. E aí Deus até permite que haja batalha agora ali no vale, para mostrar que Ele é Deus, que nós dependemos dEle. A Bíblia nos diz no versículo 26, que decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos ritos, aos sírios, e subiu a Feca para pelejar contra Israel. Lembra que o profeta falou que em um ano eles voltariam? Quando Deus diz, meus irmãos, Deus diz. Nós devemos levar a sério a palavra de Deus. Ele falou que o inimigo ia voltar, e Ben-Hadad está voltando. Ben-Hadad está voltando agora para pelejar, passou revista. A Bíblia diz que também os filhos de Israel se passou revista, e foram providos de víveres, e marcharam contra eles. Eles se levantaram, eles não tiveram medo. Se vocês vêm contra nós no deserto, nós vamos também. Há um chamado de Deus para nós nos levantarmos e marcharmos. Nós não vamos nos acovardar. E olhe que interessante, quando a Bíblia diz aqui, os filhos de Israel acamparam-se de frente deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Sabe o que é você ficar diante de um exército? Você já assistiu aqueles filmes épicos? Que aparecem aqueles exércitos de homens assim, que forram toda a terra. Eram 100.000 homens. E eles, a Bíblia diz que eles estavam como 2 pequenos rebanhos de cabras, cabritinhos, diante de um grande exército. É assim que às vezes nós ficamos, nos sentimos como pequenas cabras diante de um problema tão grande, de um inimigo que está se aproximando. Olha que situação tão difícil como a Bíblia mostra aqui. E a Bíblia diz que os sírios enchiam a terra. Que situação sufocante, que situação talvez incerteza deles, mas eles estavam firmes ali, eles disseram, agora é o tudo ou nada. Deus nos leva para o tudo ou nada, para provar a nossa fé. Esse é o momento na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você está diante de um grande exército inimigo, esse é o momento que Deus te levou para que você reaja. E a Bíblia nos diz que chegou um homem de Deus, mais uma vez um profeta, e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é o Deus dos montes e não dos vales. Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias eles estiveram acampados uns de frente dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. 7.000, como 2 pequenos rebanhos de cabras, diante de 100.000 homens. Meu irmão, minha irmã, quando você está na fé, quando você está firme na palavra de Deus, quando você está confiando em Deus, Deus te agiganta, você se torna forte, você se torna um homem forte, uma mulher forte, você vence o inimigo, tenha ele os planos que tiver, tenha ele o tamanho do problema para te entregar, Deus vai lhe dar a vitória. 100.000, como é que um homem, se você fizer a divisão de 100.000 homens por 7.000, vai dar 143 e um anão, alguma coisa ali. É impossível, é humanamente impossível vencer uma guerra como essa, sozinho, sem oração,
sem igreja, sem orientação do pastor, sem Bíblia, sem jejum, sem consagração, sem santificação, sem temor de Deus, não dá. Mas se você estiver na graça, se você estiver no óleo, se você estiver na presença de Deus, se você estiver lendo a Bíblia, jejuando, obedecendo, Deus vai lhe dar a vitória em nome de Jesus. Deus vai lhe dar a vitória. Você vai sair daqui cantando o hino da vitória, minha irmã. O problema é grande, parece insolúvel para nós, por isso que Jesus falou: aquilo que parece impossível aos homens, é possível a Deus. É possível. E a Bíblia nos encerra essa história dizendo que os restantes fugiram para a fé, que entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. E Ben-Hadad fugiu e veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Há uma vitória para você. Há uma vitória de Deus para a sua vida, para a sua família. Você veio estar no lugar certo. Essa palavra é para o seu coração. O nosso Deus é um Deus dos montes e dos vales. Não importa a circunstância que nós venhamos a estar, o que importa é que Deus nos leva para a vitória quando nós cremos, quando nós obedecemos e estamos na fé. E louvado seja Deus por isso. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Aleluia. Eu quero fazer 2 orações, pastor, nessa noite. A primeira oração que eu quero fazer a você é convidar você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira, você que já vem aqui há algum tempo, entender o que é a fé, não a fé religiosa, mas a fé em Cristo. Entregar sua vida a Jesus não é mudar de religião. Entregar sua vida a Jesus é você entender esse momento de fé, para que você possa passar pelos obstáculos da vida. Ele não nos livra das lutas, mas Ele nos livra na luta. É diferente. Você vai para uma outra dimensão. Nenhum de nós que estamos aqui estamos preparados para partir para a eternidade. Ou melhor, não temos o desejo tão grande. Ou melhor, não sabemos o dia. Essa é a melhor palavra. Não sabemos o dia. O que sabemos é que um dia iremos. E iremos para a eternidade. Para vivermos a eternidade com Deus ou sem Deus. Viver a eternidade com Deus não custa nada. Só custa você entregar seu coração a Jesus e confessar que Ele é teu Salvador pessoal. Se nós temos alguém aqui nesta noite que tem o desejo de entregar sua vida a Jesus Cristo, para que você possa, quando partir desta terra, gozar as benécias e as delícias do céu eternamente com Deus, você tem a liberdade agora de tomar essa decisão. Basta aí onde você está levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Nós temos um Deus todo-poderoso que muda a história do homem, da mulher, do jovem. Um Deus que nos leva à vitória, como levou aqui esse povo, a vitória em Jesus Cristo. Nós temos alguém que quer entregar sua vida a Jesus Cristo nessa noite. Você tem toda a liberdade para fazer isso. Não importa o que aconteceu hoje durante o dia, o que importa é a sua decisão. Nós teríamos alguém que nesta noite queira voltar aos caminhos do Senhor. Talvez por algum motivo você está distante, você não tem tomado nem a ceia. Você tem essa liberdade. Em nome de Jesus, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, para realizar contigo. Você tem essa liberdade também, em nome de Jesus. Se todos estão em paz com Deus, se todos estão bem, eu quero convidar toda a igreja para vir aqui à frente, próximo do altar, para nós estarmos orando. Vem aqui à frente. Vir aqui à frente não é por causa de mim, mas o altar é um local que simbolicamente daqui emana todo o poder.
Daqui emana a palavra de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. Daqui emana aquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas. Quando nós vamos até o altar, nós vamos chegando como um sacrifício vivo. Nós estamos aqui dizendo: Deus, nós dependemos de Ti. Nós precisamos de um milagre, nós precisamos de uma transformação. Eu não sei a vida de cada um dos que estão aqui, mas é o momento de você dizer: Deus, eu estou agora diante de um grande exército. Há uma grande dificuldade na minha vida, há um grande problema que Satanás, o inimigo, está afrontando a mim, a minha família, os meus negócios, e eu não vou entregar na mão do diabo. Eu vou resistir, eu vou lutar, eu vou orar, eu vou batalhar, e eu sei que o Senhor vai dar a vitória. Então esse é o momento de você abrir a sua boca, esse é o momento de você dizer: Deus, eu preciso do milagre, eu quero esse milagre, eu preciso da vitória, em nome de Jesus. Ore comigo assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos na sua presença nessa noite, e nós clamamos a Ti, meu Deus, assim como aquele povo que estava reunido diante daquele grande exército, como 2 rebanhos de cabras, de pequenas cabras. Nós somos poucos, mas sabemos que o Senhor é poderoso para mudar a nossa história. Então Deus, entra com providência na vida desta família, deste homem, desta mulher, desta empresa, Senhor, aonde há necessidade da cura divina, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor Deus. Venha curar, venha trazer, Senhor Deus, a cura divina. Aquele que ora, Senhor Deus, por alguém que está no hospital, visita aquele leito de enfermidade. Nós queremos um milagre. Senhor Deus, abençoa a vida financeira dos teus filhos, dá dinheiro para o teu povo, e que nós possamos usar esse dinheiro com liberalidade, com sabedoria, ó Deus. Visita, meu Pai, em nome de Jesus, as famílias, os casamentos, restaura, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoa aqueles que estão nos acompanhando pela internet, visita a casa de cada um deles, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, se manifeste em nós, e que nós possamos ter a paz que o mundo não tem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, nos dá a paz. Nós não precisamos mais de paz do que um carro novo, nós não precisamos mais de qualquer outra coisa que o Senhor possa nos dar, de um apartamento, do que a paz. A paz é mais importante. Por isso o Senhor Jesus disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Receba a paz de Cristo no seu coração, e todo aquele que crê diga amém, e graças a Deus. Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.